Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian, daquele que é o melhor componente, o componente de história. Vamos à aula de número 14. Objetos de conhecimento, mundos antigos, conexões, contrastes e legados duradouros. Detalhamento: a civilização do Antigo Oriente. Organização política, econômica, social e cultural. E esse é o momento que você separa seu caderno, as suas canetinhas coloridas, tome nota dos pontos importantes e vamos à aula. Que maravilha! A nossa aula irá tratar sobre civilizações muito importantes do Antigo Oriente. Vale ressaltar que as civilizações antigas, elas apresentam, né, os formatos de organização política, social e econômica, né, para compreendermos justamente essa evolução com o passar do tempo. Então, é muito válida justamente esse olhar para o passado, para compreender algumas instituições e alguns elementos que permanecem na sociedade até os dias atuais. Vale ressaltar também que a relação entre Ocidente e Oriente, ela é uma relação muito próxima, né? Ambos, né, tanto o lado ocidental quanto o lado oriental, eles influenciam entre si, tá bom? E na nossa aula justamente, né, iremos tratar de alguns aspectos dessas civilizações do Antigo Oriente. Vamos ao texto. A civilização do Antigo Oriente, organização política, econômica, social e cultural. A civilização do Antigo Oriente é um dos pilares, né, fundamentais da história da humanidade, representando o surgimento das primeiras sociedades complexas e organizadas. Essa região que abrange áreas como a Mesopotâmia, o Egito, o Vale do Indo e a China. E a China antiga, tá? Que foi berço de avanços políticos, econômicos, sociais e culturais que influenciaram o desenvolvimento de civilizações posteriores. Então você percebe justamente essa conexão entre os povos do passado e de uma antiguidade, né, daquilo que na verdade, daquilo que a história considera como a história antiga e essas relações, tá bom? Para nos debruçarmos a respeito dessas civilizações antigas, nós trouxemos um mapa para compreender justamente, né, e fazer uma comparação entre a localização das primeiras civilizações e os países atuais. Então você percebe, né, que para entender onde se localizavam as antigas civilizações, nós vamos relacioná-las, né, com os países de atualmente, né, não com os países de hoje. Na região da Mesopotâmia, ficava, né, onde estão hoje a Síria e o Iraque. Então você percebe que essa região da Mesopotâmia no mapa é onde, né, está marcado de amarelo, tá bom? Os hebreus, né, eles ficavam onde estão hoje a Israel, Palestina e Líbano, tá? E você pode perceber que no mapa está no azul mais claro, tá? Muito próximo do Egito. A Anatólia ficava onde está hoje a Turquia asiática, tá bom? Os medas, persas e hindus ficavam onde ficam hoje o atual Irã, Turcomenistão,
Uzbequistão, né, Afeganistão, Paquistão, Índia, Butão, que é justamente, né, aonde está marcado em rosa no mapa. Então você tem justamente uma região vasta e muito importante para a compreensão dessa antiguidade oriental, povos que foram muito importantes desde a sua influência militar, né, até a sua influência política, de organização social, de organização das leis, tá? A China e o Japão ficavam, né, onde hoje atualmente se localiza Coreia do Norte, Coreia do Sul, Mongólia e também os atuais China e Japão. Já no norte da África, no caso a China e o Japão, né, no nosso mapa estão delimitados na cor laranja. Já no norte da África, né, desenvolveu-se a civilização egípcia, onde podemos perceber no mapa a cor verde, tá bom? E dentro desse processo de reconhecimento desses povos, né, e comparativo da organização do passado e com a organização, né, dos dias atuais, é justamente dentro desse ponto que precisamos, né, nos debruçarmos a respeito da importância da compreensão da organização, tanto no espaço geográfico quanto da organização política. Vamos ao texto. No Antigo Oriente, a organização política ela era centralizada e frequentemente associada a uma figura de poder absoluto. Então, o nosso texto ele está dizendo justamente o quê? Que lá na região do Antigo Oriente associa-se essa organização política na figura geralmente de um rei, né? Na figura desse poder absoluto. E que por muitas das vezes essa figura do rei era também associada a uma figura de divindade religiosa. Na Mesopotâmia, por exemplo, as cidades-estados como Ur e a Babilônia eram governadas por reis, que exerciam controle sobre a administração, a justiça e os exércitos. Então você percebe que essa figura central do poder não necessariamente era só a figura política. Muito pelo contrário. Essa figura do rei era o poder absoluto. Então ele estava à frente dos principais aspectos dessas sociedades do Antigo Oriente, como a figura da justiça, a figura do poder militar. Vale ressaltar que estamos tratando de um período anterior, né, à figura de Jesus Cristo. Então, são milênios anteriormente a Jesus Cristo. Então, são bem distantes do que vivemos atualmente. Porém, essas figuras políticas, né, por incrível que pareça, até os dias atuais, ainda, né, são associadas frequentemente a uma figura religiosa, de poderes místicos. Então você percebe que essa associação da figura do líder político, até mesmo, né, nos dias atuais, ainda carrega essa mística, né, quase que de uma divindade. Então você percebe que durante a história da humanidade, as figuras dos líderes, elas não somente representam a organização política ou social de um local, mas por muitas das vezes elas são o reflexo também de campos como o do campo religioso. Vamos, né, agora nos debruçarmos a respeito da organização política no Egito. Tá? No Egito, o faraó era considerado justamente uma divindade, detendo poder político e religioso. Na China, a dinastia Shang
estabelecer um sistema de governo baseado em uma monarquia hereditária. O que seria essa monarquia? Né? Uma autoridade, que é o significado da palavra monarquia, que vem de no poder, hereditária, que significa o quê? Que passa de pai para filho. Né? Você, querido aluno, assim como o professor Ian, apresenta características hereditárias. Então, esse é um termo que advém da biologia, a questão da hereditariedade. Né? São as características físicas, né? Que você, não somente as características físicas, tá bom? Mas um amplo, né, aspecto de bagagem que você traz. Então, essa monarquia hereditária é justamente esse poder que é perpassado de pai para filho. E a gente pode voltar no mesmo texto, né, e compreender que essa monarquia hereditária, ela apresenta uma forte influência religiosa e militar. Esses sistemas políticos, eles eram marcados pela hierarquia, né, e pela centralização do poder, com o governante no topo da estrutura. Então podemos perceber que, ao olhar para as civilizações antigas, tanto do Oriente, né, que é o caso específico de nossa aula, mas também do Ocidente, você apresenta essa organização voltada na figura de um líder. E esse líder, ele não apenas governa, né, e demanda as direções da sociedade. Ele também atuava principalmente em dois campos muito importantes para compreendermos toda e qualquer sociedade, não somente as sociedades do Antigo Oriente, mas também as sociedades atuais, que é o campo religioso e o campo militar. Então você percebe que esse processo de organização, né, esse processo de evolução humana, ele é um processo que, ao mesmo tempo, nós vivemos ele diariamente, né, nos dias atuais, na sociedade em que você vive, mas, né, esse processo ele não é um processo do hoje, do agora. Ele é um processo que vem sendo estruturado há milhares de anos. Então você percebe que é uma característica humana no perpassar da história, né, no caminhar da história, certas associações. Seja no campo cultural, né, como vimos em aulas anteriores, com a necessidade da comunicação, com a necessidade de deixar registros, seja no campo da organização, de como nós, seres humanos, convivemos com outros seres humanos em uma determinada região. Então, todo esse processo, ele precisa ser analisado, e analisado desde os primórdios, que é justamente isso que estamos fazendo. E, além da organização política, nós temos também a organização econômica. A economia do Antigo Oriente, ela era predominantemente agrária, baseada no cultivo de cereais, como trigo, cevada, arroz, e dependendo justamente da região. E aqui, na nossa ilustração, em nossa cartela, a gente pode perceber justamente algumas características das sociedades desse Antigo Oriente, seja nas vestimentas, seja também no processo de irrigação. Então você percebe justamente que as características da organização econômica, ela também está pautada nas características geográficas dos espaços. E esses processos, eles foram sendo alterados com o passar dos milênios, é claro. Então, por motivos quase que
óbvios, né? A economia, num passado milenar, ela era pautada na agricultura. Afinal de contas, a agricultura por si só já foi uma revolução incrível na história da humanidade. Mas é claro que com o passar dos milênios, né, e da evolução, você tem justamente outros aspectos econômicos. Então, trazendo para os dias atuais, você tem já os aspectos industriais, os aspectos tecnológicos mais voltados justamente aos aparelhos eletrônicos e uma infinidade, né, de outros produtos. Mas, quando falamos das sociedades da história antiga, predominantemente elas serão agrárias. Vamos continuar o texto. A irrigação foi uma inovação crucial, especialmente na Mesopotâmia e no Egito, onde os rios Tigre, Eufrates e Nilo permitiam a agricultura em larga escala. Então, agora nós podemos perceber justamente, né, que com o perpassar, né, com o caminhar da história, você teve o processo da inovação tecnológica a partir do manejo do curso da água. Tá? E esse foi um processo muito bem elaborado no Antigo Oriente. E com a ajuda, né, de um pequeno vídeo, nós vamos visualizar esse processo um pouco melhor. Em meio a paisagens desérticas e climas hostis, a agricultura do Antigo Oriente enfrentava um grande desafio: a escassez da água. Mas foi justamente essa dificuldade que impulsionou uma das maiores inovações da humanidade: a irrigação. Civilizações como os Sumérios, no sul da Mesopotâmia, dependiam dos rios Tigre e Eufrates para sobreviver. Eles desenvolveram sistemas de canais e diques para levar água às plantações, transformando terras secas em campos férteis. A irrigação não só garantiu o sustento, mas também permitiu o crescimento das primeiras cidades. Com a irrigação, a produção de alimentos aumentou, sustentando populações maiores e permitindo o desenvolvimento de artes, comércio e religiões. A agricultura irrigada foi a base para o florescimento de impérios como o babilônico e o assírio. O legado da irrigação no Antigo Oriente permanece vivo até hoje. As técnicas desenvolvidas há milênios inspiraram sistemas modernos que alimentam bilhões de pessoas ao redor do mundo. A irrigação foi mais que uma solução para a seca. Foi um marco na história da humanidade, mostrando como a inovação pode transformar desafios em oportunidades. Então, como vocês puderam perceber, justamente dentro desse processo do manejo do curso da água, né, você tem um salto tecnológico, né? Você tem um avanço diante do cultivo e da produtividade. Você percebe que alguns dos fatores, né, que impulsionam, que fazem com que a nossa sociedade dos dias atuais, né, seja essa sociedade do desenvolvimento rápido, das informações rápidas, elas estão pautadas também em tecnologias do passado. O fato, né, de ter acontecido no passado, e estamos falando de um passado bem distante, que é um passado milenar, não necessariamente descaracteriza, né, tira a característica de ter sido uma inovação tecnológica. A tecnologia, ela não necessariamente é aquilo que é produzido no agora. Desde a pré-história, né, com a pedra lascada, com o domínio do fogo, esses métodos também podem ser considerados novas tecnologias. A tecnologia, ela é tudo aquilo que vem para auxiliar, né,
o desenvolvimento, para auxiliar justamente essa relação entre o ser humano e a natureza. Então, é muito importante, viu? Esse ponto é um ponto muito importante. Tecnologia não necessariamente é tudo aquilo que é produzido nos dias atuais, tá bom? Dando prosseguimento, vamos ao contexto da economia. O comércio também desempenhou um papel muito importante, com rotas que conectavam o Oriente ao Mediterrâneo e ao sul da Ásia. A Mesopotâmia, por exemplo, era um centro de trocas de produtos como metais, tecidos e cerâmicas. Além disso, o uso de sistema de escrita, como a escrita cuneiforme e os hieróglifos, facilitou a administração econômica e a cobrança de tributos. Dentro do campo da organização social, a sociedade do Antigo Oriente ela era rigidamente estratificada. E aí você me pergunta, professor, o que significa estratificada? Significa muito bem dividida. A sociedade do Antigo Oriente ela apresentava justamente essa hierarquia, essas divisões. No topo estavam justamente os governantes, os sacerdotes, os nobres, que detinham o poder político. E abaixo deles havia uma classe de comerciantes, funcionários, e artesãos. A base da sociedade era composta por camponeses que trabalhavam nas terras e sustentavam a economia, e por escravos, que eram utilizados em obras públicas e serviços domésticos. E aqui nós temos justamente um exemplo desse processo, de como, na verdade, essas sociedades estavam muito bem divididas em seus estratos, como podemos perceber, na divisão social da divisão social da sociedade egípcia. Você tem justamente essa pirâmide social muito bem estratificada, que muitas vezes era composta por camponeses, e também por escravos, mas sempre, percebendo justamente que essa pirâmide ela apresenta, esse formato piramidal, justamente por quê? Porque quanto mais se ascende, quanto mais se sobe nessa hierarquia social, menos pessoas você vai encontrar, menos pessoas pertenciam justamente a essas classes mais elevadas. Vamos continuar ao texto. Dentro desse processo de organização social, podemos compreender que a mobilidade social, ela era praticamente inexistente, com as posições sendo determinadas pelo nascimento. Então, o que esse texto nos mostra? Ele nos enfatiza, por exemplo. Quando o texto fala mobilidade, o que é a mobilidade? É algo que se movimenta. E quando o texto associa a mobilidade social, é justamente o que? Essa mudança de status. Então, dentro do Antigo Oriente, das sociedades antigas, essa mudança ela era muito rígida e, por muitas das vezes, inexistente. E dentro desse processo, você compreende justamente, trazendo para a realidade atual, seria o quê? A ascensão social econômica, que de um certo modo, a grande maioria da sociedade busca. Busca ascender, crescer economicamente, ter um status perante a sociedade. Então, justamente, voltando com essas questões para as sociedades do Antigo Oriente, essa movimentação ela era inexistente. Então, se você nascesse camponês, muito provavelmente você morreria camponês. Além das organizações políticas, sociais, econômicas, nós temos também uma organização cultural.
A cultura do Antigo Oriente, ela foi marcada por avanços significativos, né? A escrita foi uma das maiores contribuições, né, com a cuneiforme, né, a escrita cuneiforme na Mesopotâmia, os hieróglifos no Egito, permitindo justamente a preservação desses registros históricos. Como já percebemos, né, e esmiuçamos em momentos anteriores, a importância desses registros históricos, como podemos perceber na nossa cartela, aqui uma representação, né, dos hieróglifos do Egito. A religião era politeísta. O que isso significa? Vários deuses, a crença em vários deuses, né? E também com deuses associados a fenômenos naturais e atividades humanas. Então você percebe justamente que essas sociedades, elas trabalhavam com uma organização daquilo que elas estavam em contato, é normal. Fenômenos da natureza, animais, e isso se refletia nas crenças. Então as divindades, principalmente na região do Egito, né, elas estavam associadas a características de animais e de pessoas. Continuando. Na Mesopotâmia, destacam-se os zigurates, né, os templos que serviam para esses centros religiosos e administrativos. No Egito, a crença na vida após a morte, e que vai refletir, né, no processo de mumificação, né, a arquitetura, a escultura, a ourivesaria, que é o manejo, o trabalho com o ouro, também floresceram com obras que refletiam o poder e a espiritualidade dessas civilizações. E aí caminhamos para um processo de conclusão. Tá? A civilização do Antigo Oriente foi um marco na história humana, estabelecendo padrões de organização política, econômica, social e cultural que influenciaram as sociedades posteriores, né? As suas inovações, e aqui, né, trazemos também o conceito de tecnologia. Você, querido aluno, sabe muito bem que a tecnologia, justamente como foi falado, não necessariamente é algo produzido no hoje, nos dias atuais. Não, muito pelo contrário. A tecnologia, ela está presente justamente nessa relação entre os homem, o ser humano, e a natureza. Então, objetos, desde os objetos mais simples, como um pedaço de pedra lascada, até mesmo armamento bélico extremamente avançado, ou um objeto, né, para investigação científica, né, esses objetos, independente do seu nível de complexidade, eles são considerados tecnologias, tá bom? O legado do Antigo Oriente, ele permanece vivo, não apenas nos vestígios arqueológicos, mas também na forma como moldou o desenvolvimento das civilizações ao longo dos milênios. Então, é dentro desse escopo, né, dentro dessas características culturais, sociais e políticas e até mesmo econômicas que devemos nos atentarmos, não somente pela existência no passado, não somente pelo passado, mas sim o olhar para essas características, essas organizações, e compreender, né, como elas ainda estão presentes nos dias atuais, nos mesmos campos, nos campos sociais, políticos e econômicos. E assim finalizamos a nossa aula.